Olá, uma boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa conferência sobre a análise setorial da educação superior privada no Brasil, edição 2015. Meu nome é Alexandre Nonato, vamos nos apresentar aqui. Meu nome é Alexandre Nonato, eu sou analista de mercado da Roper Educação e também um dos organizadores dessa publicação Análise Setorial. Eu e o Paulo Pressi, que também é organizador dessa publicação e nosso coordenador da divisão de estudos de mercado, depois ele vai falar aqui um pouco mais, né? Já me permite apresentar rapidamente aqui você. A gente então vai iniciar essa conferência. Então, a nossa apresentação, ela vai ser apenas, vamos dizer assim, uma pinçada com relação ao conteúdo dessa publicação, que é um livro de 200 páginas que traz uma série de informações com relação ao mercado de educação superior. Falando um pouco sobre essa análise setorial. Essa é uma publicação que já está na sua 8ª edição. Então, por 8 anos, nós já estamos publicando edições que visam justamente ampliar a compreensão com relação ao mercado da educação superior, especialmente o particular, o privado. A gente também tem informações sobre educação básica, sobre educação superior pública, mas o nosso foco é a educação superior privada particular. Tá? Acho que é válido lembrar também, Leonardo, que nesse sentido a análise setorial ela traz algumas pesquisas primárias, que são praticamente inéditas no Brasil, da qual a Roper, pelo menos há 7 anos, está trabalhando, que são as pesquisas de precificação de mensalidades. Fora essas ainda, a gente tem um outro rol de ano a ano inovar com algum tipo de pesquisa nova. Então a cada ano a gente tem, como a gente trabalha, né? Primeiramente nós temos dados que são divulgados publicamente todos os anos pelo MEC e INEP, e esses dados nós temos que depurar, trabalhar eles para fazer uma análise e ao mesmo tempo, a cada ano a gente vem aprofundando e ampliando informações privilegiadas, específicas, produzidas pela própria Roper Educação, com os nossos trabalhos de pesquisa próprio, ou através, então, até da própria experiência que nós temos na outra área que nós temos de consultorias. Né? Então, a partir desse know-how, a gente procura aprimorar a cada ano a análise setorial da educação superior. Muitos elementos que nós trabalhamos durante o ano todo, acompanhando os nossos clientes, acompanhando as IES, e o cotidiano dessas instituições, a gente percebe esse impacto no cenário mercadológico. E é aí que a gente procura combinar todos esses impactos, todas essas observações nesse momento, na publicação Análise Setorial. Bom, alguns avisos aqui, antes da gente começar a apresentação em si. Primeiramente, dizer que existem alguns slides para que vocês possam acompanhar o que nós estamos falando aqui, e esses slides estão baseados justamente nessa publicação que está aqui ao meu lado, tá? A análise setorial, e já está disponível para adquirir quem desejar. Acho que é importante falar também que a análise setorial é uma publicação que ela é hoje bem recebida por diversos públicos, né? Instituições de educação superior, que se interessam por isso em função do mercado. Outro também tipo investidores, né? Bancos, uma série de grupos que se interessam por entender e compreender melhor essa temática. Mas principalmente as instituições de ensino superior, que são grupos que precisam entender a realidade para tomar decisões para que possam se desenvolver dentro do mercado. E é interessante também focar que, dentro do contexto da análise mercadológica, a gente está falando aqui de cenário de tendência Brasil. Então, muitos grupos, ou até muitas instituições, apesar de terem seu grupo de inteligência, também precisam de alguns parâmetros nesse sentido. E a gente tem parâmetros históricos em relação ao mercado educacional brasileiro. E até grupos internacionais que muitas vezes buscam as publicações referenciadas. Bom, então, complementando a informação, nós temos slides que vocês podem acompanhar a nossa apresentação, que é baseada justamente na análise setorial. Esses slides, eles estarão disponíveis para serem baixados após essa conferência. Então, neste momento, vocês podem acompanhar, tá, o que está sendo falado, e depois vai estar disponível para que vocês possam baixar isso e guardar para vocês. Outra questão é a seguinte, nós vamos fazer uma divisão aqui na nossa apresentação. Vocês que estão aí nos assistindo já podem encaminhar as dúvidas, perguntas que vocês já tenham ou que forem aparecendo ao longo da apresentação, mas nós vamos procurar priorizar aqui uma apresentação rápida de uma meia hora e deixar os 40 minutos finais para interação com vocês, para que a gente possa pegar as dúvidas, questões e debates que a gente possa fazer aqui.
Ok? Caso fique alguma questão sem ser respondida agora, a gente depois encaminha a resposta sem problema algum. Aí tem um contato nosso também por e-mail, tá? Claro. Tudo isso é possível. Com certeza. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação pelos slides, falando um panorama. Acho que é interessante comentar um pouco, né, assim, da própria experiência que foi fazer essa edição da análise setorial, que foi um pouco diferente das outras, né, Paulo? O cenário então, mais justo, né, mais tumultuado. Conturbado. Então, foi uma edição muito singular de fazer, porque normalmente nós trabalhamos com informações nossas, que são feitas pesquisas ao longo do ano, dados que são divulgados lá para outubro, novembro, alguns até dezembro, né, mas a cada ano vem sendo adiantado, e tudo entra dentro de um cronograma, de um fluxo, onde a gente acaba tentando, a nossa tentativa é agilizar o quanto antes para publicar isso. Esse ano foi muito interessante porque desde novembro, dezembro, começaram a se intensificar uma série de informações e dados que mudavam de uma hora para outra em função da situação política e econômica do país. Então, a começar pela própria condição eleitoral, que estava todo mundo esperando, né, quem ia ser o novo presidente da República, se ia ser reeleito ou se ia entrar alguém novo, as promessas que foram feitas com relação à área de educação e área econômica, e aí quando a presidente da República assume com a expectativa, e aí acaba que na prática algumas outras promessas que foram feitas em campanha não foram cumpridas, e algumas outras séries de informações, tanto na área educacional quanto na área econômica, que começaram a mudar as variáveis com relação ao mercado e as perspectivas para os próximos anos. E principalmente quando iniciamos o ano, né, com o rol de restrições, ou com as condições de restrições aos financiamentos, Então a gente teve um cenário bem diferenciado em relação às outras produções. Essa foi a principal, assim, aspecto que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi bem no finalzinho do ano, ali, entre Natal e Ano Novo, ninguém esperava muito, e aí teve um grande impacto até hoje. E o interessante é que nós, de alguma maneira, anteriormente, já havíamos programado ou pensávamos já numa condição dessas restrições virem a mercado, porém a gente não imaginava que elas fossem vir da maneira que foi, né, em pouco tempo que foi, mas eram pontos que a gente já tínhamos aqui apresentado, né, em vários estudos anteriores nossos. Então tudo isso tornou essa edição, vamos dizer assim, muito singular, né, Paulo? Porque foi até o último minuto nós estávamos mudando o conteúdo da análise setorial. Chega um momento, não que isso não aconteça em outras edições, mas assim, nessa edição realmente foi muito diferente. Tanto que provavelmente nós vamos criar algum sistema, alguma ferramenta para poder manter esse canal de comunicação com os nossos compradores da análise setorial, porque certamente virão outras mudanças, outras questões que a gente vai ter que manter essa atualização em função desse dinamismo que está esse ano, né? E a gente vê que, de fato, a procura pela análise setorial esse ano, pelos eventos, está sendo muito maior em função disso, porque o mercado está apreensivo, está curioso, quer saber para onde que vai o rumo, né, dessas medidas todas do governo e essas incertezas todas que estão sendo geradas em função desses fatos que vocês já devem estar acompanhando tudo pela imprensa, político, econômico, cultural e inclusive do ponto de vista educacional, né? Então nós vamos entrar aqui no conteúdo em si, né, dos slides. Não sei se o Paulo quer. Não, eu gostaria só de comentar que ao analisarmos um cenário, a gente sempre considera uma sequência histórica de dados. E como o Nonato trouxe para a gente agora, um peso fica para a sequência de estimativas, de pontos, variáveis novas que vêm compor esse cenário, pesos diferenciados, e nós tivemos bastante nesse segmento. Então, durante o ano de 2015, a gente tem ainda muitas informações que vão compor todo um rol de elaborações que a Roupa ainda quer deixar disponível para vocês. Então, a gente tem novidades durante 2015, com certeza, do ponto de vista de elaboração dessas informações. Ok. Então, se vocês pegarem pelos slides, acompanharem aqui, o primeiro é o 3, é isso? Isso. Não. É o 3. Então, no slide 3, se vocês pegarem aí agora, nós temos uma tabela que foi retirada da análise setorial, e é uma tabela que fala sobre o número de instituições que estão divididas por organização acadêmica, públicas e privadas, no Brasil. Então, é uma configuração de como que está o cenário do ponto de vista de instituições no Brasil. Então, aí não há uma diferenciação de público e privado, está misturado, né? E aí, o que vocês podem ler a tabela, né? A gente não vai ficar falando número por número aqui, mas o que é importante frisar e extrair de informações? Que, do ponto de vista prático, né, a gente tem um histórico aqui de 2011 a 2013, né?
Mas a gente tem também, como o Paulo comentou muito bem, uma prospectiva, um cenário que a gente pode, inclusive, fazer uma retrospectiva de anos anteriores. Nesse caso aqui, esses 3 anos são suficientes para a gente fazer uma análise razoável do presente momento. E aqui no nosso seria interessante a gente observar, se a gente faz a comparação do crescimento, tem uma fatia interessante que é centros universitários. Se a gente fosse observar pelo comportamento, às vezes, de posicionamento da marca, esse número deveria ser bem maior do que o crescimento que apresenta aqui. Ele fica em segundo aí, somente institutos federais que ficam a menor. Então, é muito comum, às vezes, a instituição achar que passar para centro universitário é uma questão diferenciada de mercado. Mas também vem novos desafios. E a gente não viu esse número crescendo de uma maneira muito grande. Então, o cenário desafiador também fez com que todo esse contexto de buscar o ser centro universitário trouxe também um cenário de análise. Espera lá, um pouco mais calma. Isso a gente percebeu na série histórica desses números. Hoje isso não é algo que seja tão impactante quanto antes. Pois é, e aí, aqui nesse slide nós temos 3 anos, mas uma informação importante é que isso é um cenário diferente, por exemplo, de 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás, o que acontecia? O governo petista, estava iniciando a sua gestão com o governo Lula, e começava a fazer grandes investimentos na educação pública, aparecendo novas instituições. Também havia um crescimento em algumas áreas com relação a instituições particulares. O que acontece? Nesse cenário 2011, 2013, e aí vai aparecer isso em 2014, a gente não vê muita diferença, existe uma estabilização do mercado em relação a números. Essas oscilações são naturais, são normais. E até do ponto de vista de institutos federais, isso congelado, a gente não teve novas aberturas. Então, o que a gente observa? O mercado, do ponto de vista de instituições públicas, está, vamos dizer assim, houve uma estagnação, não existe uma perspectiva de maior investimento nesse sentido, até porque manter estas já não está muito fácil. É muito trabalhoso, né? Mas no cenário atual, ainda novos desafios nesse sentido. E as particulares, a gente tem um movimento, né, de fusões, aquisições, algumas estão fechando e, vamos dizer assim, diminuiu o ritmo de crescimento que havia há 10 anos atrás, por exemplo, em relação a hoje. É interessante quando a gente olha faculdades aqui, esse nosso número ele cai de 2012 para 2016, para 2013 para 2016 instituições. A gente observa que a grande quantidade de instituições, até 1.000 alunos, ela é alta. O percentual é muito grande, ultrapassa quase os 42%, 45% aí. Então, esse mercado, quando você coloca todo esse potencial de instituições pequenas dentro dele, ele tem um comportamento diferente do grande grupo. É verdade. Só para complementar o que o Paulo disse, esses números com relação, que aqui está essa tabela com relação ao total de instituições. Nós temos também outras tabelas que falam com relação ao número de alunos. Então, até 1.000 alunos, até 3.000 alunos, até 5.000 alunos e mais de 8.000 alunos. Então, essa evolução também é contemplada na análise setorial, ok? Vamos seguir em frente, Paulo? Então, no próximo slide, o 4, nós temos aí um número de IES públicas e privadas. Você quer comentar um pouco? Aqui eu acho que é interessante a gente observar que o que acontece de maneira diferente com a educação básica, no ensino superior a gente tem quase o reverso daí. O grande potencial aqui são as instituições privadas. E esse peso com que esse mercado ele é fomentado nesse sentido, ele é bem particular. Então, enquanto na educação básica a gente tem 17% de privadas, aqui a gente tem praticamente o reverso. Então, quando a gente vê um cenário complicado, igual estamos vivenciando agora, onde há restrições para o FIES, a gente começa a observar isso numa linha histórica, por exemplo, em 2011, com a inserção do novo FIES. O quanto que isso impactou e o quanto que isso pode voltar a impactar agora. Então, a gente volta a observar, será que nós vamos vivenciar o cenário de 2011, agora em 2015, 2016? A grande tendência é de que sim. E aí veja como a década de 90, com o ministro Paulo Renato, quando houve autorização para as instituições particulares crescerem, se expandirem, houve um crescimento absurdo das instituições particulares, cursos também. Os institutos federais entrando nesse cenário, a gente não vê isso acontecendo agora, e nem vai acontecer isso na sequência. E aumentando a proporção de instituições particulares com relação ao mercado, e agora está chegando numa estabilização. Né? Então, esses números dos 3 anos, 2014 também não deve ser muito diferente, vai ficar nessa oscilação, mas mantendo basicamente um número médio, que é esse que está aqui. Né? Lembrando que a oscilação foi pequena, né? De 2.012 instituições para 2.090 privadas. É verdade, é uma oscilação natural. Né? No slide 5... Bom, aí no slide 5 nós entramos com relação ao número de matriculados, né? Já falando com relação ao movimento do mercado.
Pegamos aqui, porque nós estamos falando, como estamos falando principalmente para instituições particulares, privadas, nós pegamos os dados mais interessados. Mas só para que vocês tenham ciência, a análise setorial traz os dados com tabelas, o total de matriculados público mais privado presencial e EAD, apenas o presencial privado, apenas o matriculados EAD privado. Então, tem uma série de detalhes que existem na análise setorial que essa segmentação mais, a gente distribui de maneira que você consiga pegar setor a setor e fazer a sua avaliação diferenciada. Né? É isso aí. E acho que é válido lembrar também, Nonato, que no próprio site da Roper, a gente deixa disponível tanto o sumário quanto o índice de tabelas também, que aí a pessoa, de repente, tem um interesse mais específico em um dado ponto, uma dada informação, ele vai conseguir localizar lá. Importante esclarecer, porque essa tabela é uma tabela bem específica, mas tem outras contemplando mais informações e outros números para quem tiver interesse em aprofundar, principalmente nível nacional, nível regional e estadual também. Então aqui nós temos mostrando basicamente como está evoluindo o mercado de matriculados. Já houve uma época, né, Paulo, em que o crescimento era muito mais favorável. Nós estamos já num período, principalmente a partir aí da década passada, né, o final da década passada, onde o crescimento ele não foi mais natural, de uma demanda natural que existia no mercado. Começou a entrar os financiamentos, principalmente o FIES, que cada vez mais ganhou força. E agora nós vamos ter um novo cenário diferente com esse FIES, que ninguém sabe muito bem como vai ficar exatamente. A gente vai até comentar sobre isso. Mas que justamente mostra o quê? Havia um crescimento de uma demanda natural do mercado. Esse crescimento começou a diminuir. O governo entrou com financiamento para promover quanto se expandia desse cenário. Exatamente. E agora está um novo cenário que é como vai se comportar esse mercado sem as possibilidades e a fartura que existia antigamente. Antigamente não, né? Até pouco tempo, com relação ao FIES. Acho que tem alguns elementos aqui que são importantes a gente observar, principalmente quando a gente fala desse segmento hoje da rede privada, e a gente observa lá a questão de bacharelado. Hoje, com essas restrições do FIES, a gente já percebe que nós temos um impacto aqui. Antes, eu tinha uma busca muito maior pela questão do bacharelado, mas por portfólio um pouco mais caro. Os cursos de odontologia, medicina, em proporção, eles eram os cursos realmente que tinham uma certa, vamos pensar assim, até migração da minha base natural, do aluno que vinha para a instituição, ia fazer uma administração, mas ele via que tinha oportunidade de fazer um outro curso, tinha um portfólio, um ticket médio muito maior, ele faz essa opção. Nós voltamos num cenário um pouco diferente agora. É bem provável que haja uma oscilação em bacharelado, mas principalmente na adesão pelo valor da mensalidade. Então, essa diferenciação a gente vai ter no cenário de 5 anos passados aqui. Tá? Nota-se aqui que justamente assim, o bacharelado, em nível geral, privado, ele está crescendo e deve continuar crescendo, de maneira geral. Porém, na análise setorial, é bom frisar, porque essa é uma tabela geral, nós temos outras tabelas na análise setorial, por exemplo, por curso EAD, curso presencial, e o que acontece, então? A gente vai ver que existem cursos que estão numa tendência, numa curva de crescimento. Alguns cursos numa curva de queda. E alguns oscilando, um ano cresce, outro ano sobe. O que é natural já dentro de um ciclo de mercado. Tá? A gente tem que lembrar dessa condição. Se a gente pegar nessa sequência histórica nossa aí, a questão desses grandes eventos, a parte das Olimpíadas, da Copa, isso fomentou a parte de cursos de engenharia. Hoje nós estamos vivenciando uma saída dos ingressantes de engenharia, dos matriculados, com a questão dos concluintes. Então, configuram-se novas opções de mercado. A questão da pós-graduação, por exemplo, é uma delas. Então, tem um dinamismo entre esses cursos que a gente sempre procura trabalhar. Qual é o volume de movimentação dos 40 cursos do Brasil em matrículas, por exemplo? Então, isso é algo que o Roper sempre acompanha. Mesmo tendo a administração, a ADM como ponta, o maior volume, mas a gente observa que, fora isso, a gente tem uma oscilação, uma mudança aí. Aí, por exemplo, a gente vê a tendência dos tecnólogos. Os tecnólogos esperavam até um crescimento maior, o que acabou não acontecendo, embora a gente observe assim, alguns cursos continuam crescendo, outros cursos decaindo. Eles têm uma característica bem diferente, né, Paulo, com relação, porque eles são cursos que muitos deles defasam rapidamente. Então surgem outros, e aí defasa, cria um outro, então é por essa característica. Acho que aqui vale algumas observações interessantes na hora de escolher um portfólio onde tem tecnólogo. Ver bem a característica da sua região, aproveitar bem o time dele, e até porque essa questão cíclica, você
trabalhou com aquela vazão, que você tinha aquela demanda em potencial ali, pode ser que depois seja o momento de você descontinuá-lo e arrumar uma outra opção. Com essa questão também de um cenário mais enxuto para a FIES, os tecnólogos ficam, de uma certa forma, mais visíveis, como a EAD também fica, né? Então, é uma oportunidade. Calibrar o portfólio agora é importante dar uma olhada nesse segmento. As licenciaturas, aquele segmento básico que a gente já vem acompanhando aí, né, que é uma tendência geral de queda e que é uma problemática que o Brasil vai enfrentar. Em algum momento vai ter que enfrentar isso. Por quê? Cai licenciatura, está caindo a quantidade desses cursos que estariam colocando no mercado professores. Então, isso vai gerar, em algum momento, um problema. E uma tendência, quando a gente recorta licenciatura da rede privada, licenciatura da área pública, a rede pública, a gente vai ver o crescimento de quem está abastecendo, quem vai se responsabilizar mais por essa questão, vai ser a rede pública de qualquer maneira. Isso a gente percebe que é uma tendência. Né? Rede pública e os próprios EADs também, né? Isso, exatamente. Tanto é que dentro do EAD o ranqueado é a parte maior. Exatamente. Aí no slide seguinte, nós temos o slide então 6, que fala ingressantes. O que são ingressantes? São aqueles que estão entrando na faculdade, aqueles que estão no primeiro semestre de um curso de uma faculdade. Então, qual a diferença entre matriculados e ingressantes? Os matriculados, nós consideramos todos aqueles que estão desde o primeiro semestre até o último semestre. E os ingressantes, nós estamos considerando esses que estão justamente nessa faixa inicial dos cursos. Isso é interessante do ponto de vista prático, para que a gente tenha uma noção de qual que é a tendência daqueles cursos. A demanda. Né? Tem uma demanda diferenciada para um curso para o outro, ou para um tipo de curso para outro, bacharel, licenciatura. Então, quando a gente pega o ingressante, a gente vê essa busca, essa demanda. E é válido também lembrar que quando a gente procura olhar um ciclo mais maduro da história de um curso, a gente vai procurar pegar o comportamento de matrículas, né, de matriculados. Mas a demanda realmente a gente percebe mais pelos ingressantes. Veja que aí há uma relação interessante, que os ingressantes em licenciatura, eles estão numa faixa que subiu um pouco em relação a 2011 e manteve-se estável. Né? Então, quer dizer, provavelmente existe uma demanda aí básica, essencial, que não vai descer muito disso. E além disso também tem que se avaliar que provavelmente nos próximos anos não deve haver uma queda como tem acontecido. Nós temos ainda algumas condições diferenciadas para a licenciatura, mesmo na rede privada. Então esse número, essa oscilação, se deve também a esse incentivo do governo nesse contexto. Tá? A gente busca atender uma condição de não apagão de professores. A gente sabe que se nós recortarmos hoje as regiões do Brasil, se a gente for buscar qual é o professor qualificado com graduação, pronto para trabalhar com a licenciatura em sala de aula, isso não é o 100% que nós temos de professores. Nós chegamos na rede Nordeste, às vezes, a ter uma defasagem de 40%. Tá? Então, esse é um número que ainda preocupa bastante, do ponto de vista de qualidade do atendimento. Bom, aí no slide 7, a gente está fazendo apenas algumas considerações com relação aos slides acima, mas poderiam ser mais, mas há alguns complementos, né? A primeira questão, né, a Roper Educação projeta uma tendência de crescimento dos cursos bacharelados de menor valor de mensalidade e alguns tecnólogos também e cursos EAD. Por que isso? Justamente pela fase que nós estamos, que a gente vai entrar daqui a pouco, com relação ao FIES, né, onde havia uma fartura com relação à disponibilidade. Fácil, né? Com isso, muitos optavam por fazer cursos particulares de maior valor, por exemplo, algumas engenharias que têm um preço de mensalidade um pouco acima da média, bem acima da média, aliás, e cursos da área de saúde também, né, que são os cursos às vezes mais caros, justamente, que tem no mercado. Muita gente deixou, às vezes, de fazer um curso de menor valor para, não, agora que eu tenho crédito disponível, eu vou fazer um curso desse que é o meu sonho, eu quero me realizar. Com isso, o que acontece? A tendência agora deve ser inversa. Então, e com esse crédito não disponível, esse grupo ele não vai deixar de fazer faculdade, ele não vai deixar de se formar, de se qualificar. O que vai acontecer? Com menos crédito disponível, vai tender para migrar para outros cursos de menor valor de mensalidade. A gente começa a observar um certo cenário que é o aluno, ele viu que não conseguiu o FIES, ele procura uma segunda opção de financiamento. Quando ele vê que essa opção pode impactar muito o cenário futuro dele, aí ele começa a ficar reticente, começa a fazer uma opção por um curso diferenciado que não é o sonho, mas que pode atender momentaneamente. Então é uma questão que também a gente consegue identificar nesses números já. E até chegar na condição do EAD. Se nós formos observar a questão do EAD, por exemplo, desde 2011, é a única que quando você encontrava a divulgação de um curso,
você encontrava o preço da divulgação desse curso. Quando você pegava uma divulgação do curso presencial, isso não acontecia mais. O preço ficou algo que não precisava mais compor o processo de escolha do aluno. Tá? O EAD isso fazia parte ainda, tanto é que quando nós encontrarmos hoje alguns resultados da análise, vocês vão encontrar ali observações em relação à precificação. O curso de EAD ele comportou-se totalmente diferente do curso presencial, em termos de precificação. Houve uma briga pela precificação, então ele foi caindo. Ele diminuiu um pouco esse valor, o ticket médio dele. E quando a gente observa presencial, isso na verdade não aconteceu, foi um pouco diferente o comportamento. E aí nós temos a condição regional, que também vale a pena frisar e complementar, o Nordeste. O Nordeste ele segue com uma tendência de maior crescimento ou de impacto menor, se for o caso de retração, com relação a outras regiões. Então, o Sul e o Sudeste já está numa condição de maior estabilidade, de menor crescimento, porque já atingiu o seu potencial. Claro que nós estamos falando de uma maneira geral, né? Isso tem que ver a realidade de cada local específico. E acho que vale lembrar também que isso não é algo agora, isso já é algo que a gente está observando esse comportamento há vários ciclos aí. Né? Então é uma tendência a gente encontrar no futuro, no Nordeste, se equiparar com as regiões do Brasil. Mas por enquanto ele tem um desempenho diferenciado, e nesse desempenho diferenciado, pela necessidade e características do mercado lá, ela ainda projeta um pouco mais de crescimento do que a média Brasil. Justamente por essa razão, a gente fez nesta edição, pela primeira vez, um capítulo sobre o Nordeste, para que a gente entenda melhor qual que é justamente esse comportamento desse mercado que tende a ter um potencial de crescimento maior do que os demais. Então a gente não sabe como é que vai ser aí os próximos anos, né? Tem uma tendência até de retração, mas de qualquer maneira, se não houver um crescimento acima da média, vai haver um potencial, uma demanda ainda de crescimento para o momento em que for retomar esse crescimento em alguns anos. Aqui, de novo, vale o exercício de fazer o raciocínio lá. Bom, nesse cenário eu vou encontrar as restrições do FIES, por exemplo. Que tipo de público nós temos captado no Nordeste e fora, ou as outras regiões? É o mesmo público? Se a gente observa que esse público de captação de ingressantes ele é diferente, então esses impactos podem ser diferentes. Então aí começo a configurar cenários distintos para cada uma das regiões. Né? É verdade. Seguindo em frente, você quer falar sobre isso? Slide 8, né? A gente, na verdade, gostaria de trazer para vocês aqui uma sequência de evolução. Uma evolução desde 2002. Eu acho que o importante aqui a gente observar que em alguns momentos aqui, até de apresentações anteriores da análise setorial, muitos começavam a observar, 2009 teve um pico, entrou um vale ali, e o que aconteceu? A gente está vivenciando esse vale agora em 2015 de novo. A gente não fala 2014, porque 2014, de alguma maneira ainda, ele traz um resquício de crescimento de 2012 e 2013, tá? O impacto mesmo acontece em 2015. Só vale lembrar uma condição aqui, para ninguém começar a comparar esses números de uma maneira assim, vamos pensar, imatura. Em 2009, a gente teve uma condição diferenciada para o censo, a coleta de informações do Censo de Ensino Superior. Ele passa a ser coletado pelo CPF. E isso, além da crise internacional que teve, também tudo bem, mas aqui foi impactado por uma nova metodologia. Então, nós isolamos, na hora de fazermos os nossos modelos aqui de previsão e tudo, a gente procura olhar com mais cuidado 2009. Então, acho que é bom salientar essa condição. 2009 é algo que você olha, não dê tanto peso nesse sentido, procure buscar entender mais o contexto dessa queda, para a gente começar a entender, sim, essa queda, esse decrescimento aqui em 2012, 2013 e tudo. Tá? Então, acho que aí foi o momento da crise internacional também, né, em que houve um impacto. E coincidiu com o censo. Então, aí uma coisa, a gente sabe que tem uma relação, mas tem um viés grande para a gente poder observar. Então, acho que é interessante observar mais essa curva de crescimento aqui. Tá? Slide 9. A evolução no caso privado. Isso. Agora, a gente faz um recorte, então nós tiramos a parte pública, tiramos a parte de EAD, a gente só vai observar a questão do segmento privado. Então, aqui é interessante nós observarmos que, apesar de não termos 2014 nesse slide para vocês, nós projetamos 2014 até 2018. Então, dentro desse cenário de prospectiva, a gente observa, nós conseguimos entender aqui que alguns impactos maiores, eles vão acontecer em 2015 e 2016. 2017, 2018, ele retoma um certo crescimento. Mas a gente programa ou observa aqui uma tendência de impacto para matrículas, tá, em 3% em 2016. Tá? Em 2017, 2015. Em 2016 seria 1 ponto alguma coisa, e a sequência começa a retomada de crescimento para 2017 e 2018.
É importante ressaltar isso que o Paulo está comentando, porque os números aqui estão colocando até 2013. Por quê? Justamente é o que o censo traz de dados oficiais. Temos um delay aí de informações. Análise setorial, né? Nós temos tabelas que colocam as nossas projeções até 2018. Então, nesse caso, existem pelo menos algumas 3, 4 tabelas que a gente coloca essas projeções, e dentro disso, a nossa projeção para o mercado privado é que tenha pelo menos uns 2 anos de retração de mercado, em função do momento econômico e a situação da diminuição de crédito para financiamento estudantil. Então, nesse caso, é importante frisar, e a tendência de retomada de crescimento nos próximos anos depois, mas um momento um pouco difícil aí para o mercado em 2 anos, pelo menos. É interessante a gente observar aqui que um momento difícil de 2015, vamos pensar assim, em contrapartida com 2011, 2010, com o novo FIES, que se a gente observar, dá uma oscilação aí, é observar aquelas instituições que realmente conseguiram fazer o seu trabalho, o seu dever de casa, vamos pensar assim, de maneira coordenada com o mercado, ou seja, ela continuou olhando o mercado, mesmo captando com o FIES, ela continuou fazendo o seu trabalho de marketing, mesmo captando com o FIES. Quando configura esse cenário agora, o impacto que ela sofre é bem menor, inclusive até o impacto emocional, vamos pensar assim, de condição de mercado, do que aquela instituição que não fez essa captação natural fora o FIES. Então, aí a gente vê 2 realidades distintas. Bom, é importante dar uma pausa agora para relembrar quem entrou após o início da introdução. É importante lembrar que você pode fazer a sua pergunta a partir aí do sistema, né? Pode encaminhar as perguntas, nós estamos fazendo uma apresentação, vamos concluir aqui os slides, fazendo alguns comentários, mas em seguida vamos abrir para o debate, perguntas, tirar dúvidas, tá? Então você que está nos assistindo aí já pode encaminhar as suas questões para nós, para que a gente possa já ir aqui nos organizando, tá? Posso? Claro. No slide 10 aí, a gente trouxe mais ou menos, é um recorte do slide 9, mas para entendermos uma questão mais relacionada a essas taxas de crescimento, tá? Nós estamos aí com um cenário de 2014, um crescimento só no presencial privado de 4%. Então, a gente estima que esse potencial 4% aí deve ter uma oscilação em 2014, que a gente não tem ainda as informações do censo, tá? E aí a sequência, na verdade, de um impacto em matrículas para 2015 e 2016. Tá? Ok, muito bem. E aí falando da educação do EAD, à distância, né? Especificamente. Slide 11. Slide 11, isso aí. Quer comentar para a EAD? Assim, o grande aspecto aí de diferenciação, né, é que a EAD tinha uma demanda muito forte até alguns anos atrás, até a década passada. Então, o potencial de crescimento era muito forte. E o que a gente vai observando é o seguinte: a nivelação entre o presencial e o EAD começa a acontecer... O perfil desse aluno começa a ficar parecido, né? E também o crescimento. Então, o que segurou por muito tempo, nós falamos da questão do que foi, né, os incentivos do governo, mas um outro fator que também segurou o crescimento do mercado de educação superior privado foi o EAD. O EAD crescia muito acima da média. Então, na média, o presencial crescia pouquinho, o EAD crescia muito, puxava, e aí tinha aquele crescimento de 7% no geral, que hoje já não acontece. Por quê? Porque também o EAD está crescendo e atingindo o seu potencial e atingindo níveis muito parecidos ao presencial. Nesse cenário, a gente tem que fazer uma retrospectiva do que a gente tinha, né? Nós tínhamos uma possibilidade de demanda muito grande pelo EAD, o perfil era muito característico, né? Esse estudante de uma idade um pouco mais maduro, mas também com mais facilidade para o próprio modelo. Sim. Tá? Dentro desse contexto, quando a gente olha o EAD com as últimas informações do censo, a gente viu que pela primeira vez ele tem uma oscilação em ingressantes, porém ainda em matrículas ele continua com a taxa de crescimento interessante. E também que a briga foi acerrada por preço, né? O EAD ele tinha um cenário diferente, não tinha FIES para o EAD. Tá? Então, dentro desse contexto, ele ficou realmente um pouco mais justo, mercadologicamente falando. Agora, acho que tem 2 pontos interessantes para a gente observar aqui. As instituições, inevitavelmente, vão precisar olhar com mais carinho o EAD. Seja para atender os seus 20% de possibilidade de trabalho internamente na grade presencial, ou de olhar o mercado mesmo em EAD. Porque caso ela não faça, algum grande concorrente, ou até um concorrente médio da sua própria região, vai fazê-lo. A gente entende que a educação ela tende como cenário final um blend das 2 condições, né? O presencial quanto o EAD. A gente não vai ter essas 2 modalidades distintas. A gente vai ter uma educação. O quanto que eu vou consumir da parte desse curso em EAD ou presencial é o aluno que vai acabar escolhendo. Isso é uma grande possibilidade de cenário futuro para nossa realidade do Brasil.
Então, dentro desse contexto agora de restrições de FIES, a gente observa que isso pode fomentar um pouco mais os ingressantes em EAD e matrículas também. É um cenário de oportunidade para o EAD. É válido lembrar que nós temos um capítulo específico sobre educação à distância já há muitos anos. Então, a cada ano a gente vem procurando trazer as novidades, né, com relação a esse cenário. E, no caso, então, a gente tem capítulos específicos que tratam sobre essa condição e falando justamente também dessa evolução do perfil do aluno e da diminuição de rejeição com relação à educação à distância. Acho que é válido a gente passar rapidamente aqui, por exemplo, alguns slides. Esse, o 12 aqui, está falando sobre educação básica. É válido só deixar um registro que a gente tem um capítulo sobre esse tema, educação básica, com foco principalmente no ensino médio. Por quê? Porque é interessante que a pessoa interessada, seja o investidor, seja o consultor, seja a instituição de ensino superior, seja quem tem interesse nesse cenário, entender desde o início do processo educacional até o ensino superior, para saber como que movimenta esse mercado, né? Então, como a gente vê que impacta, por exemplo, a grande evasão na educação básica, a qualidade de ensino, o ensino médio está sofrendo alguns efeitos, isso também tem impacto direto no ensino superior. Pode não ter imediato, mas a médio prazo, a longo prazo, isso afeta claramente. E até para complementar aqui, Alexandre, se a gente for fazer uma avaliação do desempenho do mercado educacional, da graduação do ensino superior, chega no momento que você começa a colocar essas variáveis para fazer a avaliação e chega um momento que fala, olha, não dá mais para não contemplar a entrada, que é a vazão de ingressantes. E essa vazão de ingressantes, ela está nitidamente e intrinsecamente ligada com o concluinte do ensino médio regular. Olhar só para esse segmento, observar que a gente tem um estrangulamento no ensino médio regular e não olhar a educação básica como um todo, é de novo fazer um erro, cometer um viés no olhar aí. Então, inevitavelmente, inclusive os grandes grupos começam a olhar a educação básica como um processo muito mais elaborado do que a gente simplesmente olhar só o ensino médio regular. Então, inclusive grupos que querem entender um pouco mais da educação no Brasil fazem pela educação básica. Então, é uma oportunidade de mercado começarmos a olhar com mais critério a educação básica nesse sentido também. Por isso que é questão de termos também mais informações na análise setorial a respeito desse segmento. Paulo, antes de ir para a pergunta, nós já estamos recebendo as questões aqui. Vamos só comentar um pouco sobre o slide 13, porque acho que muitas perguntas já vão chegar em relação a isso. A gente já introduz o tema FIES. Acho que o que é legal do slide 13, deve estar ficando visível para vocês agora, é que nós fizemos o seguinte, nós tínhamos disponíveis aqui, e hoje até a informação última que a gente tem disponível sobre microdados, sobre o Enem, é o recorte deixado pelo INEP de 2012. Então, a gente pegou as informações de 2012 e fizemos o seguinte, nós pegamos as restrições ou as condições impostas pela normativa 21. E dentro dessas condições, só para a gente relembrar rapidamente, a gente estava falando de alunos que não tirassem nota abaixo de 450 pontos, não zerassem na redação e fossem concluintes do ensino médio após 2010. Dentro desse contexto, então, se a gente fizesse a aplicação dessa portaria hoje, a gente gostaria de ter a resposta, seria o impacto? Teria um impacto de quantos por cento? Hoje não daríamos para fazer porque a gente não tem as informações do Enem. Então nós fizemos o seguinte, nós nos reportamos a 2012, olhamos a base de dados que a gente tinha de informações para lá, lapidamos no que tínhamos que ajustar a portaria e observamos o seguinte, se nós olhássemos o cenário Brasil, esse impacto só por essa portaria poderia chegar até 20%. Isso quando você olha Brasil. Tá? Isso significa o quê? Que quando eu vou olhar esse cenário de impacto, eu vou ter que considerar agora alguns aspectos. Principalmente, 3 deles que a gente pode traçar para vocês aqui. Uma IES ela pode se sentir impactada, de acordo com essa portaria, se ela observar e entender que tipo de aluno ela está captando. Tá? Esse aluno, quando ele, às vezes, em alguns contextos, quando ele advém de uma rede pública, ele pode ter mais dificuldade, então ele pode ter sofrer mais restrições do ponto de vista dos 450 pontos. Tá? Eu tenho ainda a condição de observar em que local a gente está falando, ou seja, essa localidade, essa instituição de ensino, ela tinha um comprometimento de FIES muito grande. Tá? Então, são partes de um contexto que a gente começou a montar e começamos a observar que, para estudar esses impactos das restrições, eu tinha que fazer ali um rol de outros elementos e variáveis para poder responder. Então, não tínhamos uma resposta padronizada para todo mundo. O que nós conseguimos fazer foi fazer uma segmentação, tá? Vocês podem observar aí
uma tabela onde a gente coloca um percentual de risco que a gente conseguiu fazer aqui de uma maneira mais, até um modelo didático assim, para a gente entender essa dinâmica de mercado, considerando todas as instituições de 2013 que tinham um comprometimento com o FIES. Ou seja, fora agora a questão do Enem, nós buscamos todas as IES, inclusive grandes grupos, que tinham as suas instituições e o valor de matrículas, a quantidade de matrículas no FIES, e fizemos o recorte. Dentro desse recorte, a gente observou a matrícula que essa instituição tinha no total e o quanto que ela tinha financiado. E dentro dessa estrutura, a própria Roper já traçava um cenário de ser saudável quando o comprometimento fosse no máximo até 30. E isso possibilita o gerenciamento de fluxo de caixa, entre vários outros elementos. Então, hoje, se a gente recortasse, aliás, hoje não, em 2013, se nós fizéssemos esse recorte, nós teríamos o seguinte desenho. Praticamente, dentro dessa faixa do risco aqui, que a gente considera como moderado até 30%, nós teríamos até 14,9 instituições, por cento, que praticamente seriam 217 instituições. De risco, de baixo risco, a gente está falando de 38%. Risco leve, 23%. Aquela condição mais complicada, que é um risco acima de 30%, a gente está falando praticamente aí de 24% de todas as instituições que estavam ou que tinham algum tipo de vínculo com o FIES. Isso a gente está falando de praticamente 1,4, ou seja, 1.424, se não me engano, instituições, em 2013. A gente tem alguns desenhos agora que parece que esse número está chegando a 1,6, a 1.600.000 instituições, a 1.600 instituições. Então, mesmo tendo esse aumento aí, a gente só não sabe como configura agora, se esse retrato ainda é o mesmo. Mas é válido, pelo menos, para a gente poder ter um pouco mais de análise interna da própria instituição. Acho que é só importante frisar que também nós temos um capítulo específico sobre o impacto do financiamento estudantil, das mudanças desses critérios, dessas regras, agora no mercado, e com essas instituições, cursos e alunos. Então, só para ter uma ideia com relação a esse capítulo, a gente não vai ter o tempo aqui necessário para explanar sobre isso, talvez em um outro momento a gente tenha a oportunidade de falar especificamente sobre esse tema, mas basicamente a gente procura fazer uma análise geral por região, por estado, vendo que justamente aqueles estados que mais precisam do FIES são aqueles que vão ser possivelmente os mais afetados por prognóstico, por estimativa daquele público que precisa justamente disso, pelas notas de corte, então a gente consegue fazer essas projeções. Agora, também a gente tem essa noção que a gente pode colocar, que a gente coloca aqui na análise setorial, por cursos. Então, quais são aqueles cursos que mais utilizam hoje, quais são aqueles que devem ser mais afetados com essas mudanças. Tem dois elementos interessantes para a gente trazer nesse momento agora. Esses cursos, quando a gente faz o recorte de qual a participação dos cursos em valor absoluto, a gente está falando da demanda Brasil, direito, administração e tudo. Mas quando você faz um recorte dos cursos que mais se comprometem, ou mais em matrícula hoje no Brasil, que estão no FIES, a gente vai encontrar a área de saúde. A área de saúde, medicina, odontas, engenharias, ou seja, os cursos com portfólio mais caro. Então, dentro desse contexto de cada curso, você encontra esse cenário. A outra que mesmo tendo a portaria 21 impactando, ou com a possibilidade de impactar em até 21%, se a gente observar, nós tínhamos, para 2014, 750 mil novos ingressantes para FIES, contratos novos. E dentro de 2015, a gente está falando de 250 mil aproximadamente. Então, dentro desse contexto, a normativa 21 ela perde até um pouco de efeito. Porque a restrição maior parece que aconteceu logo na entrada, mas pela liberação do FIES, não por uma restrição da portaria. Então tem um contexto interessante aí para cotejo para a gente poder fazer. Muito bem, temos aí as perguntas, então agora que a gente fez uma introdução, a gente pode ir para as perguntas e vamos aí, em frente. A pergunta do Paulo Ricardo Silva, em relação ao capítulo destinado ao Nordeste, poderíamos dar uma matéria que iremos encontrar na análise? Sim, vamos pegar aqui, é o capítulo 6. Vamos pegar aqui que a gente já fala diretamente. Além do que a gente vai trazer aqui, o Nonato vai trazer para você, Paulo, o que você pode também entender um pouquinho melhor o que consta dentro, do ponto de vista de conteúdo, a gente deixa disponível sempre o sumário. Então, dentro dessa condição do sumário e do índice, você vai conseguir encontrar quais tabelas de gráficos estão diretamente relacionadas à questão do Nordeste. É o capítulo 5, chamado O Mercado da Educação Superior Privada do Nordeste. Aliás, até é interessante já respondendo, já passando para o slide
15, onde a gente pode ter uma noção geral dos capítulos da análise setorial. Então, esse é justamente o capítulo 5, né, onde está sendo falado aí, onde a gente apresenta algumas informações. Eu vou ler alguns dados aqui com relação ao Nordeste, que é a evolução das instituições de ensino superior, no caso especificamente do Nordeste, e aí a gente está falando de presencial. Também nós temos aqui alguns dados com relação a ingressantes na educação superior do Nordeste, fazendo um comparativo com outras regiões, os principais cursos por matrículas e ingressantes dessa região. Vamos ver aqui mais que são. De uma maneira geral, dá para a gente entender que a gente fez uma análise setorial aos modos de um recorte, um olhar para o Nordeste região. Agora. Market share e sales share, né? Quer dizer, falando do quanto representa naquela região aqueles cursos, em termos de potencial de mercado, e também Brasil, qual é o percentual que representa nisso. Né? Então a gente vê algumas características interessantes com relação ao Nordeste, que é com relação curso de Direito, Administração, é muito forte, né, de maneira geral, em todas as regiões, mas aparece aqui os cursos de enfermagem, pedagogia, ciências contábeis, de uma maneira mais acima da média com relação a outras regiões. Principalmente enfermagem e pedagogia. Pedagogia tem uma relação direta com a necessidade também de docentes na região. Também. Outra pergunta do Bruno Giardino. Qual a premissa de novos contratos do FIES utilizada para a projeção de matrícula 2015 e 2016? O que a gente procurou fazer dentro desse contexto, Bruno, foi o seguinte. A gente tem, como eu estava passando para vocês aqui, a gente teve em 2014 750 mil novos contratos. Dentro de 2015, nós tivemos 250, então uma queda já de praticamente quase 75%. E esse 75%, se você procurar entender ele, ingressantes dentro do matriculado, ele chega a corresponder a quase 25% de novo. Então, essa é uma das premissas só, tá? A gente tem um rol de outras premissas que a gente tem para chegar a montar um cenário. Mas essa que a gente observou que tinha um peso mais relevante. Então, ela impacta, de novo, esses quase 75 em matriculados. Só que o impacto não é direto, esse impacto acaba sendo um pouco sendo dissolvido nos três primeiros ciclos, tá? Então, foi mais ou menos esse grande elemento que a gente pegou. O impacto dos ingressantes sobre o FIES, considerando essas restrições, e o outro, que é a condição macroeconômica que a gente está vivenciando em 2015, e a gente vê que ela continua um pouco à frente ainda. Então, essa instabilidade, a gente percebeu que ela poderia ter um impacto maior. Mesmo quando a gente recorta ali, tentando entender que esses grandes grupos têm uma boa quantidade de share do Brasil todo, isso ele acaba sendo um pouco viesado ainda. Então a gente entende mesmo assim que existe um declínio aí em matrículas. Tá? Por isso que a nossa inferência é mais sobre matrículas, não sobre ingressantes. Ok. Bom, enquanto então a gente recebe novas perguntas, a gente pode comentar aqui um pouco mais. Acho que valeria a pena também, do ponto de vista prático, a gente falar do que a gente observa que abre de oportunidades e o que pode ser sugerido pela Roper do ponto de vista prático para que os próximos anos, esses impactos negativos que já são naturais, que estão aí, né, na porta de todos nós, não apenas no cenário educacional, mas nível Brasil, né, o que fazer para gerar oportunidades e sair melhor nessas condições. Então, no slide 14, a gente justamente colocou alguns pontos que são fundamentais para que as instituições se saiam com melhor desempenho daqui para frente, especialmente nesse cenário de crise que tem o mercado no momento. Uma condição é fato, não. Observamos que o cenário é esse, não adiantamos ficar olhando agora para o passado. A instituição vai ter que fazer um novo posicionamento, uma nova estratégia de atuação, e em muitas condições iguais a essa de posicionamento novo de mercado, vai exigir que ela venha buscar informações, entender melhor seu contexto e ter novas posturas. Eu acho que é aí que entra algumas dicas da Roper nesse sentido. Né? Acho que a primeira até é ótimo você comentar, porque é a tua área, né, capacidade de diagnóstico. Então, mas o que você quer dizer? No caso, exatamente, o que poderia se falar para o nosso ouvinte aí? Isso é muito interessante, porque quando nós observamos, a gente procurou e vimos que encontramos até uma correlação, e tudo parece simplesmente uma correlação direta, entre o crescimento dos números de ingressantes e matriculados, quando eu tenho a inserção do novo FIES no mercado, e a oscilação dos valores de mensalidade, o ticket médio,
com também alguma parcela dessas instituições deixando de olhar com mais cuidado o próprio mercado. Então, ou seja, é claro, eu estou oportunizando, eu estou aproveitando uma condição, uma janela que é fazer a captação por FIES. Tem que aproveitar, inevitavelmente, tem uma condição de mercado. Só que eu não posso esquecer que esse segmento poderia ter algum curso diferenciado logo na sequência. E muitas não prestaram atenção nisso. Muitas fizeram um trabalho de casa, como eu havia comentado antes, bonitinho. A captação pelas duas maneiras, né? A tradicional continuou levando tudo em conta que tinha que ser, continuou fazendo uma adequação do seu portfólio a uma nova realidade de FIES, um portfólio mais caro, ela adaptou. A outra, ela continuou monitorando o seu mercado. Tá? Então, dentro desse contexto, ela não se comprometeu demais, ela foi até os seus 30%, os nossos clientes fizeram isso, e agora, quando ela tem esse rol de restrições, ela consegue se adaptar muito melhor, porque ela tem fôlego para trabalhar toda a questão de fluxo de caixa, o seu portfólio é mais maduro para o mercado, e ela ainda tem condições de aproveitar essa nova condição de demanda, tanto para o EAD como para ingressantes, essa condição toda diferenciada, mas o mais interessante de tudo é que ela está mais atualizada em relação ao mercado do que os seus possíveis concorrentes que não fizeram a mesma tarefa, ou seja, ela conseguiu acompanhar, ela prospectou, ela viu a precificação, ela acompanhou o desempenho da sua região de abrangência, ela viu a sua concorrência, ela estudou o mercado. Então, esses clientes que muitas vezes nos procuram para falar, olha, como está meu mercado? Qual é a saúde da minha região? Ela demanda para um portfólio de curso com quais características? Os meus cursos, o meu portfólio, está adequado a essa região? As que a gente percebeu que cuidaram disso, elas estão muito mais tranquilas. As que não, hoje, inevitavelmente, elas vão ter que buscar essa condição. Paulo, mais do que isso, né, por exemplo, a própria condição da análise setorial já dá para a pessoa uma capacidade inicial de diagnóstico. Então, ela vai ter dados aqui que vão ajudar certamente a tomar decisões e rever algumas coisas. Mas, em muitos casos, como o Paulo está comentando, a estudo de mercado pode fazer um estudo específico para a instituição, para que ela possa entender mais a fundo a realidade local e aí, a partir daí, fazer as ações que precisam ser feitas. Nós estamos com mais uma pergunta, então podemos interromper um pouquinho aqui. A pergunta é da Elise. Como vocês relacionam o FIES ao índice de evasão dos alunos? Com esse novo cenário, quais as previsões para a evasão? Evasão é um tema obscuro, né, Paulo? Assim, é muito difícil fazer projeções específicas sobre evasão. Existem até, no capítulo passado da análise setorial, a gente falou um pouco no cenário da evasão no curso de Direito, mas, assim, de uma maneira geral, é muito difícil você fazer projeções com relação à evasão. E esse, inclusive, é até um dos itens que a gente está colocando aqui no slide, que diz respeito a relacionamento. Por quê? O que acontece? De fato, com essa condição do FIES, um dos grandes problemas é a evasão. Aliás, nem a evasão, a pessoa nem entra antes. Né? Então, é a perda de ingressantes e a evasão também. Se a gente fôssemos fazer dividir-se em dois momentos. Um momento onde eu tenho o impacto de FIES, como você está trazendo agora, de captação e tudo, e quando eu olho só o FIES, dando manutenção aos matriculados. Aí eu consigo entender que, de certa maneira, ele foi muitas vezes usado até para a condição da evasão, para dar uma manutenção para que ela não fosse potencializada. Então, quando a gente só recorta esse segundo momento aí e começa a entender um pouco melhor esse desenvolvimento, a gente vai ver que muitos fizeram isso. Olha, eu deixei de evadir, porque tinha uma oportunidade, eu podia ficar, eu deixei de ter um financiamento externo, optei pelo FIES, com taxa muito menor, então ele ficou. Se nós pegarmos agora os alunos que entraram, estão no segundo ou terceiro ciclo, aí eu indo para o segundo ciclo agora, se a instituição tem um canal de comunicação muito mais assertivo e ajustado com esses alunos, e eles conseguiram efetivamente fazer a sua inscrição, tranquilo, e aqueles que não fizeram, aí nós encontramos um cenário um pouco diferente, né? Em alguns grandes grupos oportunizaram algum outro tipo de ferramenta que pudesse manter esse aluno na instituição. Agora, é imprescindível gerenciar essa comunicação, gerenciar esse relacionamento com o aluno, parece ser uma estratégia, no mínimo necessária agora, para ver de que maneira você consegue trazer para um cenário de negociação, para um cenário de manutenção desses números, e isso vai ser inevitável. Então, o FIES ele impacta nesse sentido. Agora, como medir isso ainda, a gente ainda não tem como fazer. Principalmente porque esses números que são impactados pelo FIES, eles ainda nós vamos ter pelo menos aí uns 9 meses para poder começar a conhecer esses números. A gente ainda está no auge de toda a poeira. E aí, então, esse item do slide 14, relacionamento, tem tudo a ver com isso. Só para dar um exemplo bem assim, prático de uma situação que eu ouvi de um aluno, né, comentando sobre uma instituição, mas para ver como que essa condição da comunicação e o relacionamento é importante, que o Paulo estava comentando.
Como cada pessoa interpreta de forma diferente, um determinado aluno de uma instituição simplesmente começou a interpretar a seguinte informação. Não, é a minha instituição que não está abrindo oportunidades para o FIES. O problema, então, seria a instituição, principalmente, e não o governo, porque o governo está... Então, assim, de alguma maneira, seja pela mídia, seja por comentários de corredores na instituição, houve uma interpretação de que a instituição é que estaria causando empecilhos. Então, veja como é importante essa comunicação interna e esse relacionamento com o aluno, até para evitar que informações como essa se propaguem. Porque naquele momento, assim, eu nem tinha detalhes sobre a instituição, mas certamente eu sabia, olha, você tem certeza? Porque para a instituição é um péssimo negócio isso. Então, é lógico que a questão não é isso, mas o que talvez estivesse falhando ali naquele momento seria uma comunicação com aqueles alunos que, de alguma maneira, interpretaram aquilo. Então, veja como esse relacionamento, esse canal de comunicação é importante, até do ponto de vista prático, porque uma informação como essa contamina e gera evasão. E lembrando que num cenário complicado que nós tivemos, que ninguém tinha informação. Muitas vezes nós ficamos sabendo da taxa, que poderia ser 6 ou não, pela tentativa e erro. Então, a instituição também, ela vivenciou o início de ano conturbado, porque ela também não tinha todas as informações do jogo, do cenário. Então, ter agilidade nesse sentido, a gente percebe que ainda em 2015 vai ser necessário. Então, veja como esse é um ponto importante, porque isso é importante em qualquer momento, mas em um momento de crise, em um momento difícil, de pressão, é mais ainda, porque isso acaba gerando esse tipo de problema como esse e muitos outros que tem por aí que a gente, às vezes, vai ficar sabendo ao longo do tempo. Mas é um exemplo bem claro para deixar aí como referência para reflexão. Temos mais perguntas? A pergunta da Márcia Dalva. Vocês contemplam o estudo de mercado de cursos de extensão na obra? Cursos de extensão, a gente tem é um recorte, na verdade. Há 2 ciclos, há 2 anos, a gente está fazendo uma avaliação sobre pós-graduação. Lembrando que, mesmo sendo recente ainda a busca pelo próprio MEC e INEP de buscar informações a respeito desse segmento, a gente encontra uma base de dados que foi disponível recentemente no próprio EMEC, mas ela ainda a gente não entende que o nível de solidez, de solidificação do ponto de vista da informação esteja no ponto para a gente poder fazer alguma análise ainda. Tá? A gente precisaria de alguns ajustes ainda, uma sequência histórica de valores. Então, dentro desse contexto, a gente tem, mas não é essa do INEP, a gente fez uma pesquisa Brasil sobre a oferta de cursos de pós-graduação às especializações, tá? Isso fazendo um recorte para as especializações do ponto de vista ofertadas em EAD, em presencial, prêmio, não prêmio. Então, nós recortamos em 2015 e em 2014. Nós montamos esses 2 cenários. Então, a gente consegue observar hoje, a gente traz na análise um capítulo que traz essa panorâmica. Tá? Então, do ponto de vista agora da oferta, a ideia é que agora, em 2015, a gente consiga solidificar um pouco mais essas informações do ponto de vista da IES, oferecer mais detalhes sobre esse rol de possibilidades de informações para o MEC. Em 2016, a gente faz uma análise mais acurada nesse sentido de mercado. Aí sim a gente consegue correlacionar. Então, o que a gente traz na análise setorial agora é mais sobre do ponto de vista do que é ofertado. Mas é interessante ainda observar que, mesmo com essas avaliações do que é ofertado, ainda está trazendo um cenário, um esboço, uma foto não tão definida, mas um esboço do que é esse mercado hoje. Muito bem. Mais uma pergunta? É da Ranieri Plácido. Qual o potencial de crescimento para a região sudeste para o tecnólogo? Até existe um capítulo específico da análise setorial onde detalha mais alguns cursos que estão crescendo de maneira geral. Então, os tecnólogos, o que é preciso observar seria dentro da região e da localidade específica, quais são aqueles cursos que têm uma demanda potencial para se crescer. Existe uma curva de alguns cursos que já começa a ter uma queda maior e outros cursos que começam a ter uma tendência maior. Acho que é legal a gente comentar que existe uma correlação forte entre alguns cursos dentro do Brasil. Quando você olha Cenário Brasil, então eu tenho um curso muito buscado no Cenário Brasil, que é bem provável que na sua região de atuação da sua instituição, esse curso também venha a ser bem buscado. Mas tem oportunidades que você só vai encontrar quase que na sua região de abrangência. Esse que a gente falou que era mais sazonal. Ele tem um ponto ali que quando você começa a avaliar a sua localidade, o seu mercado local,
pode esconder, pode trazer algumas opções, algumas oportunidades, que necessariamente não são as mesmas do cenário Brasil. Então, eu acho que o portfólio legal de uma instituição aí, quando olha tecnólogo, é ver, do ponto de vista de demanda Brasil, o que nós trazemos hoje de curso tecnólogo? Curso de menor duração, menor preço, tudo. E da minha região de abrangência, o que mais que eu tenho aí ajustado essa região? Se a gente for pegar aqui do ponto de vista Brasil, aí você tem que avaliar a sua região específica, e principalmente a sua cidade, né? Mas aqui na análise setorial, por exemplo, nós temos na tabela 1.6 falando sobre os principais cursos ingressantes tecnólogos. Então, só para você ter uma ideia em nível Brasil. Que aí são as demandas novas. Tá? São as demandas Não é novas. aquele curso que ganha em volume, mas ganha em chamar a atenção. Está sendo destaque. Ele está crescendo, tem alguma demanda. Tecnologia em jogos digitais, tecnologia em fotografia, tecnologia em design de interiores, tecnologia em estética, tecnologia em gastronomia, tecnologia em gestão de recursos humanos, tecnologia em gestão pública, segurança de trabalho. Então, esses são os 8 primeiros aí cursos que são destaque em crescimento de 2011 e 2013. Agora, estamos falando aqui em nível Brasil, tá? Só para ter uma ideia de alguns cursos aí que estão se destacando nesse cenário. É válido lembrar também, quando você for fazer essa avaliação, procurar quais são os matriculados do Brasil hoje de ponta em tecnólogo. Aí você tem uma dupla referência, né? Os mais demandados e os mais consolidados. Ok, mais uma pergunta. Carlos Renato de Melo Castro, qual a desagregação dos dados de mensalidade por curso, por estado, por IES, por categoria administrativa? Isso. Ele quer saber na análise setorial, né? O que a gente tem, Paulo, me ajuda aqui um pouquinho enquanto eu acho as tabelas, mas principalmente médio Brasil, isso, né? O que a gente encontra aqui? Para você ter uma referência, a gente traz um histórico de preço Brasil, tá? São valores corrigidos, então você teria um comportamento hoje, atual, de como que esse valor de referência se comporta, tá? Dentro de uma análise estatística, a gente não está falando de média, tá? A gente está falando de mediana, mas é um valor de referência, R$ 701 hoje, que é o valor nosso para graduação presencial. Para a graduação, quando EAD, a gente tem um valor, claro, bem menor que em relação a esse. Quando a gente pede no sentido de refinamento, ela vai trazer um refinamento até por regiões e a parte por estado. Aliás, estado não, por cursos, tá? Então eu vou trazer ali os 40 cursos com os valores dos 40 cursos. Mas, de repente, se você tiver uma demanda um pouco mais diferenciada em relação a essa precificação, a gente tem condições de oferecer outras ferramentas. Por exemplo, nós temos um portal de indicadores educacionais, onde eu consigo oferecer para o usuário precificação Brasil, regional, regiões do Brasil, estado, região local e até do próprio concorrente. Que daí é uma ferramenta, é um BI, então é diferente do que a gente está falando da análise setorial. Mas toda a minha base de dados que nós montamos na análise setorial, eu tenho disponível lá também. Principalmente a pesquisa de precificação, numa série histórica de 2011 até 2015. Então dá para fazer uma avaliação ali muito boa em relação à sua região de abrangência, por exemplo. O que nós temos na análise setorial, do ponto de vista para entender o mercado, seria a análise da mediana nacional, né? E aí a nacional a gente destrincha para o estadual e regional, né? E em outros capítulos nós temos falando sobre os principais cursos, e inclusive num capítulo específico falando sobre o curso de medicina. Que também há alguns aí já é um pouco mais aprofundado. Isso, mais aprofundado. Ok? Pergunta do Marcelo Ferreira Viana. Qual a perspectiva da nova proposta de regulação dos cursos de pós-graduação? Olha, dentro desse cenário aí, acho que se a gente pegar o cenário que vinha se configurando, a gente via que começávamos a ter uma regulação para pós, como foi construída para a EAD, tá? A gente observa que aí em muitos mercados onde você tinha uma instituição simplesmente validando a pós de outra, poderia ser uma configuração diferente. Mas com a entrada desse cenário novo de ajuste de FIES e tudo, a gente viu que isso saiu um pouco do cenário. Não se configura tanto. O que a gente observa é que realmente as informações começam a ser coletadas do ponto de vista de MEC, e do ponto de vista de restrições, eu acho que não vejo nenhuma novidade, pelo menos por enquanto. Eu acho que o cenário se torna um pouco mais evidente agora, por essas condições de financiamento. Eu não sei se você tem alguma contribuição. Eu acho que a contribuição é o capítulo 9, né, que está aí no slide 15, ele é um capítulo especificamente sobre pós-graduação.
E esse ano a gente começou o ano passado esse capítulo, né? A gente já tem uma base comparativa com relação a presencial, EAD, então a gente traz aqui algumas questões do ponto de vista de tendências, os principais cursos que estão aparecendo, né? A gente está procurando a cada ano ampliar esse capítulo, porque na realidade falta também dados confiáveis públicos sobre isso. Então é uma pesquisa, principalmente com nossos dados que a gente tem aqui, a gente está procurando aprofundar a cada ano. Se a gente for tentar observar em termos de comportamento, quando a gente teve um processo muito similar para o EAD, logo na sequência a gente veio encontrando nesse cenário de condições novas para o EAD do ponto de vista de regulamentação, um refinamento. Então, eu esperaria nesse mesmo contexto. A gente está começando um processo de organização do ponto de vista de governamental para a pós-graduação. E a sequência, eu acho que depois que nós passarmos esse cenário de impacto de FIES, toda essa condição, de novo voltar a esse cenário da pós, mas só que eu acho que a gente vai ter refinamento sim. Então, eu procuraria pensar nesse cenário mais justo nesse sentido. Tá? Sim. E vale frisar, né, a essência do que a gente vem colocando desde o ano passado, nesse capítulo de pós-graduação, esse ano novamente, é um mercado importante. Por isso que nós optamos por colocar capítulos nesse cenário, embora não tenha dados públicos muito confiáveis sobre isso, mas a gente está desenvolvendo pesquisas próprias nesse sentido, porque justamente é um modo de manter esse relacionamento com o aluno. Né? Então, o aluno que ele tem um bom relacionamento com a sua instituição, ele tem uma grande probabilidade de retornar, continuar mantendo com cursos livres, cursos de extensão, pós-graduação, a partir disso. Né? E recomendando outras pessoas para fazer também. E lembra-se de passagem que as instituições no Brasil, elas trabalham um pouco a condição do egresso. Tá? Isso é algo que a gente vai começar a entender, que vai ser uma outra necessidade de entender bem o meu mercado, mas de entender bem o que acontece com o meu egresso. E aí, inevitavelmente, a questão da pós-graduação, ela se configura de novo como importante. E lembrando ainda, quando a gente fala de ensino de uma maneira geral, de uma formação continuada, a gente não está falando que esse aluno pararia na pós-graduação. A gente, com certeza, começa a olhar a taxa de natalidade, a taxa de sobrevida, a questão da população brasileira envelhecendo. Então, a gente começa a observar que, nesse cenário, logo se configura uma formação continuada, com muito mais presença do que a gente tinha uma década, 2 décadas passadas. Então, olhar para esse novo cenário, além da pós-graduação, programas que possam fomentar esse aluno direto, esse egresso direto na sua instituição de ensino, pode ser, de novo, uma oportunidade interessante de mercado também. Tá? Isso já acontece fora do Brasil e é uma tendência para nós aqui também. Lembrando que estamos falando de pós-graduação lato sensu. Isso. Estrito sensu é uma outra realidade, e evidentemente aí é uma outra abordagem, porque aí dá um status maior à instituição, enfim, aí são abordagens diferentes. E do ponto de vista de mercado tem uma configuração totalmente diferente. Bem diferente, exatamente. Pergunta? Carlos Renato de Melo Castro, qual é a abrangência das IES contempladas na publicação? Brasil. Todas as que estão compostas no censo, todas que participaram do censo, tanto do ponto de vista público quanto privado, a gente tem essa configuração desenhada lá. Sim. Tá? Isso aí é todas elas. Ok. Nós temos quanto tempo ainda? Já estava 3 minutos. Ok. Eu acho que vale... falar um finalzinho dessa condição aqui, né? Claro. Eu vejo que assim, né? Acho que vamos nos complementando aqui. Mas então, além da capacidade de diagnóstico, melhoria na gestão e organização financeira são pontos importantes, porque cada vez mais, já acabou aquela fase das instituições que eram basicamente familiares, que iam levando. Né? Hoje, a concorrência, o mercado, o inchaço que existe dessa condição, a saturação, exige um profissionalismo maior das instituições para se manter em momentos como esse, para crescer. Né? Então, esses são pontos fundamentais, estar melhorando a sua capacidade de gestão, profissionalizando cada vez mais as suas áreas. É como se a gente estivesse observando que num cenário que nós vamos encontrar para frente agora, ter essa capacidade de gestão bem aguçada, essa questão da organização financeira também atilada, isso são condições, assim, é o kit de sobrevivência de uma instituição de ensino. Tá? Conhecer o poder da sua marca, saber o quanto realmente ela tem hoje poder no seu mercado local, o seu posicionamento estratégico, está efetivamente alinhado com os seus procedimentos de captação, procedimentos de posicionamento no próprio mercado de trabalho com a concorrência. Então, esses elementos vão ser as ferramentas desse gestor. Esse gestor precisa, no mínimo, conhecer isso. Então, se há alguma dúvida ainda nesse segmento, nessas condições,
Se ele não conhece o mercado, não conhece o poder da sua condição de melhoria de gestão, tem dificuldade na organização financeira, a marca ainda você não tá do ponto de vista bem alinhado em entender se ela tem ou não tem, que abrangência ela tem, relacionamento é complicado ainda, e se posicionamento ainda não está claro nem para ele, nem para a sua comunidade externa, é bom que ele fique bem preocupado com esse cenário. É um cenário que pode impactar bastante. Essa é a tarefa de casa, ele tem que saber isso, o gestor precisa disso. E são coisas relacionadas, né? Porque a marca ela tem profunda relação com a capacidade de diagnóstico. Então, como eu sou reconhecido no mercado? O que falam de pontos positivos e negativos da minha instituição? Como podemos melhorar? E a partir disso, um posicionamento, porque o posicionamento tem que ser inteligente, né? Ele tem que ser um posicionamento coerente com aquilo que tem de melhor, né, coerente com o portfólio, coerente com precificação, com ações de marketing, todos esses elementos aí. Ok? Então, nosso tempo está encerrado, não é isso? Nós convidamos quem está nos assistindo a ver com mais detalhes o slide 15, onde há os capítulos da análise setorial, né? Em nosso website, em breve, nós teremos também a relação ali do sumário com mais detalhes, né? Já está presente no nosso website da Roper Educação. Então, de maneira que você, se ficou interessado na análise setorial da educação superior, pode ter mais informações com a gente, mandar e-mail ou pesquisar no próprio site mais detalhes. Essa é a nossa apresentação. Então, nós pensamos apenas um pequeno elemento dessa publicação. Lembrando que a Roper também dispõe de outros produtos, a própria condição de estudos de mercado, né, para fazer um estudo mais personalizado, a condição de consultorias, que aí entra nessa condição que a gente colocou formação aqui, de gestores, de ajudar nessas etapas aí para que tenha melhor posicionamento, seja feito melhores diagnósticos, melhorar a marca, nesse momento, ver o que necessita a instituição nesse momento. Né? E nós ficamos disponíveis tanto para nos acessarem aí via e-mail, entre em contato, podem nos ligar, podemos conversar, qualquer relação com o mercado, qualquer outra condição que vocês tenham. Tá? Acho que é interessante também lembrar que nós vamos ter esse webinar com mais frequência, então possivelmente daqui a 30 dias a gente deve ter um outro com uma temática um pouco diferente, hora temática de mercado, hora de gestão, mas sempre a gente vai ter alguma coisa um pouco mais quente em relação a 2015 para vocês. É isso aí. Ok, agradecemos então a atenção de todos vocês e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e até mais.